Sobre R$ 100 são aplicados 3 aumentos sucessivos, cada um deles de 10%. Faça o que se pede. Primeiro, determine o valor final da aplicação depois desses 3 aumentos. Já que o valor é R$ 100 e os aumentos são de 10%, é bem fácil você fazendo passo a passo. Como assim? Pego os R$ 100, aumento 10%. R$ 100 com um aumento de 10%, primeiro aumento. Quanto é 10% de R$ 100? R$ 10. Lembra que 10% você divide por 10 o valor. 100 mais 10, R$ 110. Muda a cor, 110. Ok. Isso foi um aumento. Segundo aumento, de novo, 10%. Mais 10%. Qual será o valor agora? 10% de 110 são R$ 11. 110 mais 11, R$ 121. Só que ele falou 3 aumentos, então vamos para o terceiro. Mais 10% novamente. E agora são 10% de R$ 121. Divida 121 por 10, 12,1 ou R$ 12,10. 121 mais 12 e 10 vai dar 133,10. Esse é o seu valor final depois do terceiro aumento. Então, isso responderia o nosso item A. Tinha outro jeito de fazer? Claro, a gente falou. Quando começou a falar a respeito de aumentos e descontos em porcentagens, que basta você pegar o valor de R$ 100 e multiplicar. Cada aumento vai acrescentar no valor 1, no valor referência, a porcentagem. Como é 10%, quanto é 10% em decimal? 0,1. Então eu vou multiplicar por 1,1, 1 mais 10%, depois de novo por 1,1, porque de novo foram 10%, e novamente por 1,1, novamente 10%. Como a porcentagem de aumento ao longo dos 3 meses foi sempre a mesma, eu multiplico por 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Ou, se você preferir, 100 vezes 1,1 elevado ao cubo. Esse cubo está dizendo para a gente que houve 3 aumentos sucessivos de 10%. Isso daria os mesmos R$ 133,10. Então, a tua resposta do item A está dada aqui, ou nessa forma, ou dessa forma. No item B, é possível aplicar um único aumento no valor inicial, 100, para chegar ao valor final encontrado no item A. Determine qual é o fator de aumento nesse caso. Se você olhar para essa conta aqui, este cálculo que você tem aqui, isso seria o mesmo de fazer o 100 multiplicado por 1,331, que é o 1,1 ao cubo. Então, respondendo o nosso item B, ele falou que é possível aplicar um único aumento. Qual que seria o fator de aumento? Você teria que multiplicar os R$ 100 por quanto para chegar no valor final? Por esse valor. Então, o fator seria 1,331. Você pega o valor inicial e multiplica por isso, você chega no valor final dos R$ 133,10. No item C, eles simplesmente perguntam: o fator de aumento que você encontrou no item B é igual a 1 mais 10% ao cubo? Sim, então a resposta do item C é sim, é exatamente o mesmo. Eu ainda colocaria aqui 1,331 é o mesmo que 1,1 ao cubo, e 1,1 ao cubo representa 1 mais 10%, indicando quanto eu estou aumentando em porcentagem a cada mês. Estou imaginando que está aumentando 10% ao mês, tá? Então, 10% por mês ao longo de 3 meses.
é exatamente a mesma coisa. 1,331 é o mesmo que 1,1 ao cubo, que é o mesmo que 1 mais 10% ao cubo. Então, a resposta do item C é sim, isso era verdadeiro. E agora, acho que o mais interessante aqui seria o item D, que muitas vezes as pessoas se confundem. Qual foi o percentual de aumento acumulado? Ou seja, saí do 100 e cheguei depois de 3 aumentos de 10% em 133,10. Posso dizer que eu somei 30%? Não. Por que não? Porque cada momento 10% está sendo calculado sobre um determinado valor. Aqui era 10% sobre 100, depois foram 10% sobre 110 e depois foram 10% sobre 121. Se eu quero calcular quanto é o aumento acumulado, eu tenho que pensar nos R$100 e no valor final, R$ 133,10. Vamos imaginar que fossem 10%. Em relação a esse valor, 10% de 100 são R$10. Se fossem 30%, seriam quanto? 3 vezes 10, R$30. Por acaso os 100 se tornaram 130? Não, se tornaram 133,10. Então não posso falar que vai ser 10 mais 10 mais 10 são 30% de aumento, de jeito algum. E vou usar o fator que a gente calculou no item B e que reescreveu nesse formato 1 mais 10% ao cubo, é ele quem vai me dizer qual o aumento acumulado, porque eu vou pensar, o valor inicial era 100, eu estou multiplicando esse valor por 1,331. Lembra que para a gente, em porcentagem, 1 é o valor referência. Então, eu vou separar, vou manter o 100, que é o valor inicial, e vou separar 1 mais 0,331. Essas duas coisas são iguais. Falar 1,331 é o mesmo que 1 mais 0,331. Como eu disse, isso aqui é o valor referência. O 1 é o que mantém o valor original 100. E esse 0,331 é quem indica quanto eu estou aumentando. E eu só sei que eu estou aumentando porque aqui está soma. Se fosse subtração, eu estava diminuindo, teria um desconto percentual. Esse valor, 0,331, se você andar com a vírgula duas casas para a direita, ele vai se tornar 33,1 sobre 100. Ou seja, o percentual de aumento acumulado foi de 33,1% de aumento acumulado. Então, o valor que está sendo somado a 1 é que vai me dizer quanto foi a porcentagem de aumento. Então eu posso falar, pego o valor 100 e dou um aumento de 33,1% e aí sim ele se torna 133,10. Posso então dizer também 3 aumentos consecutivos de 10% são a mesma coisa que um único aumento de 33,10%. Cuidado, portanto, se você está fazendo ou aumentos ou descontos sucessivos, você não pode falar que o valor final é a soma ou a diferença das porcentagens individuais. Em cada momento, a porcentagem está atuando sobre um determinado valor. Beleza?